Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Olá, viva, muito boa noite, caros amados, a todos aqueles que nos acompanham uma vez mais desde a rede que aqui a partir da Igreja Cristã do Rio Novo chega até à vossa casa. Hoje tenho aqui mais uma vez a nossa irmã Jurema. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Olá, pastor Nuno, boa noite. Boa noite. Obrigada mais uma vez pela confiança, em primeiro lugar ao Senhor Jesus, a liderança da igreja e ao pastor Nuno, que Muito tem obrigado. sempre me ajudado a passar um pouco da palavra do Senhor para os que estão em casa. Boa noite, em primeiro lugar, a todos que estão em casa nos assistindo. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e que possamos hoje passar mais uma noite agradável na presença do Senhor e que o Senhor venha falar poderosamente nos nossos corações, que é para isso que a palavra dele está sendo pregada em todo o tempo. Amém? Amém. Amados, hoje temos um assunto que é um pouco invulgar para podermos ver e ouvir através das redes sociais, mas que entretanto nós sentimos pelo Espírito Santo que é muito, mas muito interessante para ser debatido nesta noite. Estamos verdade. a falar de uma passagem que fala sobre A visão do Vale dos Ossos Secos Tremendo. é um pouco forte. Mas antes de nós lermos e entrarmos na palavra, isso. o Espírito Santo de Deus pediu, né, me orientou, porque é assim que nós funcionamos, pela orientação do Espírito Santo de Deus, de explicar algumas coisas para vocês de casa. Essa palavra, apesar de ser forte, é uma palavra de restauração. E se eu tivesse que dar um tema hoje a essa palavra que nós vamos falar para vocês, seria esperança e restauração no meio do caos, né? Porque Deus traz vida no meio da morte. Então, quando eu comecei a meditar na palavra que o Senhor tinha me dado para pregar, para falar para vocês essa noite, Deus me trouxe primeiramente, me levou primeiramente lá em Gênesis, sabe, pastor Nuno? E começou a falar comigo da seguinte forma: tudo começou em Gênesis, né? Nós éramos para ter uma única história, né? Que começou em Gênesis, a história de Deus com a humanidade. O que acontece? Por nossa culpa, por nossa desobediência, né? Pelo nosso pecado, houve uma separação e com isto passou a haver uma história paralela à de Deus. E desde que isto aconteceu, nós sabemos que há o bem e o mal, né? A luz e as trevas, Deus e o inimigo das nossas almas. A nossa história que Deus tinha escrito era para ser perfeita, né? E quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente consegue entender todas as coisas. Essa palavra do Senhor, a qual Deus é o autor, os homens, seus servos, são os escritores, foram usados por Deus para escrever através da revelação e a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, muitas das vezes, a gente vai ler a palavra e diz: mas também tem coisas que não são tão boas ali. É verdade. Mas Deus colocou essas coisas que não são boas para mostrar para nós que mesmo diante das dificuldades, quem faz parte dessa história consegue vitória. Amém. E quando não é isto, o povo perece. E isso, obviamente, é até os dias de hoje, não é? Então, sabe, o Senhor veio a mim com uma questão: qual é a história que você quer fazer parte?
E é o que eu pergunto para vocês em casa: qual é a história que vocês querem fazer parte? A de Deus ou a história paralela, que tem lutas, tem guerras, tem morte, mas não tem vitória? E a do Senhor, com certeza, nós temos vitória. Sabe por que eu falo isso? Porque essa visão, muitas pessoas podem dizer: ah, mas isso não existe. Isso foi a história que a Bíblia contou. Entretanto, sabe, eu costumo dizer que as pessoas que mais têm conhecimento são as que mais questionam. E quando elas, de uma certa forma, começam a buscar a verdade, né? Muitos físicos, filósofos, mestres, entendedores de muitos conhecimentos que até eu não tenho, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus que me revela as coisas que eu preciso saber. A gente vai entender que eles tentaram muitas das vezes, e alguns ainda estão tentando, buscar respostas naturais que nunca vão encontrar. Por quê? Porque são sobrenaturais. A resposta de todas as coisas sobrenaturais só está na palavra do Senhor. E assim, eu gosto muito de até tinha comentado com o pastor Nuno, de um professor, ele é um físico, que no decorrer dessa caminhada dele, de tantos questionamentos, de tantas perguntas, ele foi encontrar as respostas da física na palavra do Senhor. Se alguém quiser ver, né, entre tantos outros, o nome dele é Adalto Lourenço, ele está no YouTube, e assim, é excelente. Então, não queiram questionar aquilo que não tem o que ser questionável. Não queiram colocar dúvida naquilo que não traz dúvida. Nós podemos ter o direito de aceitar ou não, acreditar ou não, fazer parte dessa história como da outra, né? Mas dizer que a palavra do Senhor não é verdadeira é um engano. Ela é totalmente verdadeira desde o início de todas as coisas, quando Deus começou a criar, e Ele fala sobre isso, até o final dos tempos. Então eu estou a falar isso porque, apesar de ser uma palavra, como eu falei, de restauração, ela é uma palavra um pouco forte. Diz a Bíblia que foi uma das maiores revelações, visões que Ezequiel teve, né? E eu acredito que foi até um pouco chocante ele estar ali naquele contexto. Pronto, é essa introdução que eu queria dar, porque a gente tem que se desarmar, a gente tem que entender que nós somos naturais e humanos e só Deus é sobrenatural. Então, não adianta querer explicar coisas sobrenaturais da nossa forma humana. Amém? E Deus trabalha, Deus fala quando a gente é maleável, quando a gente tem um coração e quando a gente busca verdadeiramente as respostas certas. Amém? Amém. Maravilhosa introdução e obrigado pelo esclarecimento nesse sentido. Que possas realmente estar com grande expectativa daquilo que vamos falar aqui nesta noite. É isso mesmo. Irmã Jurema, então o texto que temos para ler? Sim, é Ezequiel 37. Assim, do 1 até o 11, eu creio que dá uma introdução. Pronto, já dá para a gente trabalhar bem naquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, né, pastor Nuno? Muito bem, vamos Amém, lá. amém. Curiosamente, irmã, é um dos versículos não, um dos capítulos que mais tenho ministrado, que mais tenho realmente lido, porque há tanta coisa a dizer sobre isto e hoje, nesta noite, também estou com grande expectativa daquilo que o Espírito Santo em nós e através de nós vai fazer neste versículo. Ezequiel 37, versículo 1, na minha versão diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos, mais uma vez, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão porventura viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis então que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito neles. E ele me disse: profetiza ao Espírito agora, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então eu profetizei, e como se lhe me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os ossos se secaram e pereceram a nossa esperança. Nós estamos cortados. Até aqui, sim? Amém. É isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia. E então? Podemos falar sobre isso? Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar de Ezequiel, né? Ezequiel é um homem de Deus, um profeta que confiava plenamente no Senhor. Mesmo. Até o próprio nome dele significa Deus fortalece. Tremendo. É verdade. Ele era um atalaia, era um homem que estava vigiando o tempo todo as situações que passavam ao redor, né, com o povo, e estava sempre a avisá-los e a aconselhá-los, né, não vá por esse caminho, não faças assim, isto é mal, né? E não parece nada com os dias de hoje, não? Deus hoje ainda levanta Ezequiéis, né, para falar com as pessoas. É mesmo. Só que assim, nós, né, como eu já falei, com o nosso eu, com o nosso achismo, com o nosso tudo eu posso, não damos ouvidos. E quando a situação chega num patamar que esse povo chegou, né, não é que Deus seja mau, é para que eles viessem a aprender, né, a dar ouvidos a um homem que falava como Deus mandava. Mesmo. Ele não mudava nada, ele falava aquilo que Deus mandava falar. E é uma forma de nós, né, como diz, a ficha cair, nós entendermos que estávamos mal, porque senão continuaríamos constantemente a ter a mesma prática. Então é um povo, esse vale de ossos secos simboliza a nação de Israel, o povo que foi levado cativeiro pela Babilônia por conta do pecado, da iniquidade constante, né? E eles, quando se depararam com a situação em que eles estavam, eles se sentiram mortos, se sentiram sem esperança, se sentiram abandonados. E quantos de nós também, né, hoje em dia estamos assim, nos sentindo fragilizados, sem esperança, mas volto a dizer, a culpa não é de Deus. Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Fomos nós que deixamos de dar ouvido a Deus através daquilo que Deus deixou nesta história, nesta palavra, para que a gente pudesse passar por todas as coisas sem ter tantas aflições. A palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque o Jesus venceu e com ele a gente vai ser vencedores, né? É verdade. E aí, o que acontece? Ezequiel teve essa visão desse vale de ossos secos. Ou seja, para mim, o que eu percebi disto é que havia uma morte espiritual, né? Porque
Deus não está no meio da iniquidade nem do pecado. Eles saíram da proteção, né, da cobertura espiritual de Deus. E quando nós saímos debaixo da cobertura espiritual de Deus, aquele que veio para matar, roubar e destruir, rouba e entra. Aparentemente, ele não vai se apresentar feio, nem vai se apresentar de uma forma mal. Eu costumo dizer que é igual as crianças quando vai nas lojas dos bolos e tem aquelas vitrines com aqueles bolos todos enfeitados, né? E o pai e a criança diz: eu quero ele, aquele bolo lindo. E o pai diz: não, este não, esse não é bom. Não, mas eu quero este. Olha, tem aí. Não, mas esse tu não vai gostar. E nós insistimos tanto e queremos fazer tanto do nosso jeito. O Senhor diz: olha, então faz, né? E é igual a criança: tá bem, vá, quer? Na primeira sensação né, que você prova aquilo, você já começa a morrer. É igual a criança: a primeira mordida, o semblante já descai. Aquilo por dentro é amargo. Aquilo não tinha nada a ver com o que ela idealizava na sua mente, né? E Deus está o tempo todo usando homens e mulheres ainda hoje para falar sobre esses assuntos, para que a gente não sofra o que muitas pessoas estão sofrendo hoje. É verdade, sim. E pegando nessas palavras, irmã, realmente tu que estás aí em casa, quantas vezes já idealizaste algo e quando vais experimentar, quando vais viver aquela sensação que tinhas colocado como expectativa te defraudou? Assim também nós olhamos para este texto e concordo que realmente, irmã, nós vemos que a sociedade hoje vive de uma aparência que é muito bonita, mas balofa. Ou seja, como um pouco aquela sobremesa do Molotov, que é tremendo, cheia, preenchida, que cheira bem, que tem um caramelozinho a descer por ali abaixo, que nos cria água na boca, mas quando nós espetamos o garfo... É verdade. Foi-se embora. É mesmo isso. Parece que era feito de ar. É mesmo isso. E deve ser feito de ar para aquela textura. E acho que realmente Ezequiel tem aqui uma mensagem do Senhor acerca disso mesmo. É que nós andamos iludidos com tantas coisas. É verdade. E Apocalipse fala de uma igreja. Eis que tens nome de quem vives, mas na verdade estás morta, estás triste, estás longe da verdade. Ou seja, as pessoas hoje habituam-se a viver uma aparência debaixo de um sistema que nada tem a ver com a verdadeira felicidade, com a verdadeira paz. E hoje estamos aqui para te mostrar que isso é possível. É verdade. Não é verdade? É verdade. E assim, eu acho tremendo que assim, nos pequenos detalhes que a gente vai lendo, né, essa passagem, que Ezequiel diz que o Senhor fez ele andar no meio. E assim, nós trazemos isso para os dias de hoje. Deus faz os homens de Deus, de Senhor, como Ezequiel, andar no meio dessa sequidão, desse lado obscuro, né, para falar conosco. Mas a gente não dá ouvidos, né? Muitas das vezes a gente não dá ouvido. Foi aquilo que eu falei anteriormente. E assim, Ezequiel, eu creio que naquela visão ele percebeu o quanto Deus nos ama, quanto Deus ama vocês. Não interessa, né, como você esteja, porque ele diz aqui que aquele povo estava seco, sequíssimo. Não interessa como você esteja, não interessa o que você fez, o que você está fazendo, se você é idólatra, se você já roubou, se você já adulterou, se você é um feiticeiro, não interessa. Ele está dizendo, como nós lemos, ele traz vida. Olha isso, ele traz vida no meio dessa sequidão árida. Tremendo. Qual é o Deus que é capaz de fazer isto? Só o Senhor. Não tem nenhum Deus que seja capaz de fazer na perfeição o que ele fez. Porque quando a gente vai começar a trabalhar os versículos até o 11, a gente vai entender a perfeição, como ele voltou a restituir, né, aquele vale de ossos secos. E é tremendo. Então assim, Deus ama demais cada um de vocês. Não subestime o amor de Deus, porque ele deu o seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. A restauração hoje nossa está em Jesus Cristo.
Ah, mas o que eu tenho que fazer? Se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e começar a seguir a palavra, né? É um caminhar. Nós costumamos dizer que a nossa caminhada de fé é como uma criança, um bebê. É devagarinho, né? Você não vai chegar de um dia para outro, vai compreender tudo que está escrito. Você não vai de um dia para outro começar a pregar. Mas é uma evolução, como uma escola, né? Sim, então, não vale a pena, amigos, meus queridos, vocês fazerem parte de uma história circular, uma história que não foi criada por Deus. Faça parte da nossa história, da história do Senhor Jesus e a história de Deus. Amém? Amém. É isso mesmo. E é tremendo. É curioso, como você já sabe, nós não preparamos isto. Eu não sei o que a irmã Jurema vai falar. Você também não sabe o que é que eu posso falar. É verdade. E isto é belo. Você fala agora João 3,16 e estão a passar exatamente o mesmo pensamento na mesma altura. Glória a Deus. Tremendo. É o Espírito. Porque é o desejo de um pai que novamente quer ver e abraçar os seus filhos. É um desejo que nós chamamos de Deus, mas que na verdade, para além de ser Deus de Todo-Poderoso, Ele quer ser um paizinho que tenha intimidade com cada um de nós e explicar: filho, não faças isso porque não é esse o caminho, não é isso que eu tenho planeado para ti. É verdade. Eu costumo dizer que em Cristo ninguém é órfão. Ninguém é órfão, todo mundo tem pai. É mesmo. Né? Claro, nós amamos nossos pais da terra, né, que nos deu a vida, mas o único que é eterno, onipresente, o tempo todo é o nosso Senhor Jesus. Ele é capaz de fazer o sobrenatural, como nós já falamos. Sim. E Ezequiel tinha essa percepção disso. Verdade. Tanto é que quando no versículo 3 ele fala, né, o Senhor faz um questionamento para ele: filho, acaso posso reviver esses ossos? E Ezequiel disse para ele: tu sabes, Senhor. Tu sabes. Se tu quiseres, nada é impossível para ti. E é isso que agrada a Deus. Quando a gente, diante das situações que nós estamos passando, né, nós confessarmos pela fé: tu sabes, Senhor. Sabe, qual é o vale hoje que você está a passar? É na tua família? Sabe, na tua área profissional, nas tuas finanças, com um vício de bebida, sabe? Não questiona Deus, não diga: já fiz tudo, já tudo que estava ao meu alcance, já jejuei. Claro, a gente tem que fazer isso, já orei, mas faça como Ezequiel: Senhor, eu fiz a minha parte, tu sabes, né? Tu sabes o que eu preciso, tu sabes a área que está seca, que o Senhor precisa fazer voltar à vida. Eu entrego a ti, porque tu sabes. É isso que Deus quer para cada um de nós. Pode estar aflito, angustiado, mas te garanto que nesse contexto aqui você não estava, porque eu acredito que alguns ossos até já estavam se decompondo. Certeza. Né? Certeza que sim. E a gente ainda tem esperança. Quando a gente ainda está nessa terra, com Deus nós temos esperança da vitória. Amém? É verdade. E aqui há duas situações que eu gostaria de muito rapidamente focar. A primeira delas, o que destrói uma amizade é a esperança e a confiança que é quebrada. E quando Ezequiel fala isso de Deus, nota-se que há uma intimidade. Sim. Porque se eu quero ter confiança com a irmã e a irmã confiança em mim, nós temos que conviver, falar, conhecer um ao outro. E isso nos vai trazer esta certeza. Quando Ezequiel responde: Senhor, tu sabes, revela que ele é um homem de Deus, obviamente, mas que é um homem que tem intimidade com Deus. Sim, que é uma coisa diferente. Nós podemos dizer que eu sou cristão, eu acredito tanto em Deus, mas outra coisa é, no momento da aflição, nós não conseguimos anunciar e confiar as coisas que Deus pode fazer e vai fazer na nossa vida. É verdade. Quantas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizer: eu tinha esta doença, mas sem nada, sem tratamento,
os médicos disseram, olha, parece que foi um milagre. É verdade, Isso foi. é fruto de confiar em Senhor, né? É verdade. Apesar do estado clínico dizer que é difícil, é complicado, vai passar por um processo muito doloroso, se nós confiarmos no Senhor e tivermos essa confiança, Senhor, tu sabes o que é que os homens estão a falar, mas o que tu tens para falar, eu creio que é diferente daquilo que eles estão a dizer. É verdade. Então, como estava a dizer, os ossos estavam sequíssimos, e um vale com ossos sequíssimos, é como está a dizer, uns deviam estar esmigalhados, deviam estar partidos, deviam estar... Bastava se calhar um ventinho e aquilo dava cabo do resto. Mas ele mesmo assim conhecia o Senhor poderoso, certamente porque já tinha tido experiências boas lá atrás, sim, e ele estava ali para ser usado para viver mais uma nova experiência com o Senhor. Né? As pessoas falam, mas ele era um homem de Deus, mas ele não começou assim. Isso. Como eu disse, é uma caminhada. É uma caminhada. É cada dia, Deus vai nos enchendo da sua palavra, vai nos enchendo, né, da sua sabedoria. Basta nós buscarmos. Deus se agrada tanto, mas tanto, vocês não têm noção, de derramar sobre nós bênçãos, sabe? Normalmente as pessoas falam, bênçãos de tamanha abastança, grande, pensa que é só na área financeira, mas não é. É toda a área que nós precisamos e que Ele sabe que nós temos necessidade. A maior abastança é coisas que a gente muitas das vezes nem tem necessidade, mas o que? Ele derrama sobre nós para que nós possamos também dar para outras pessoas. Né? Como aqui Ezequiel, ele derramava sobre Ezequiel, mas para ficar só com Ezequiel, não, para ele levar para outras pessoas aquilo que Deus estava derramando para ele de bênção, né? Porque assim, o verdadeiro homem e mulher de Deus se agrada em abençoar, porque ele é imitador do Pai, que o abençoa, e consequentemente nós temos também o prazer de abençoar, trazendo vida, trazendo exortação, trazendo alegria e paz, sabe? A outra história, esquece, é só tristeza. Eu costumo dizer que tem hoje pessoas que não vivem, né? Que elas sobrevivem por conta disto. É verdadeiramente pessoas secas, que estão vivendo por viver. Mas Deus não nos criou para isto. Deus nos criou para que nós pudéssemos aproveitar o melhor aqui ainda. E uma eternidade junto com Ele, que ainda vai ser muito melhor. Em nome de Jesus. É isso mesmo. É curioso que o Espírito Santo nos está, pouco a pouco, todas as noites, a revelar uma parte daquilo que acabou de dizer. Que nós precisamos viver para podermos ver as coisas que o Senhor tem para todos nós. É verdade. Amém. Pode ser que depois na próxima pregação a gente fale sobre isso mais um pouco. Sim. Agora aqui é interessante, irmã, porque estaríamos no 3 e já vimos que ele tinha confiança em Deus. E ele recebe uma instrução do Senhor. E aqui, quantas das vezes nós ouvimos algo do Senhor e lemos a palavra e sabemos como fazer, e se torna tão complicado confiar nestes mandamentos, nestas indicações, nestes conselhos. Sim. E quantas vezes a gente diz, mas será que é mesmo assim? Pois é, mas sabe por quê? É sobrenatural e nós não temos essa percepção. Então eu costumo dizer, não temos que olhar o meio da caminhada. Nós temos que ouvir o que Deus nos instruiu e o resultado que Ele disse que vai dar. Então, assim, se Ele disse, profetiza, né? Caso possa eu viver esses ossos, trazer vida a esses ossos, se tu sabes, Senhor, então profetiza. Ponto. Tu não vai dizer, mas aquele osso ali está quebrado, aquele esqueleto ali, pelo que eu estou a ver, está faltando o crânio. Ponto. Não olha as circunstâncias, porque Deus... Esse sobrenatural, essas circunstâncias que nós temos a mania de querer trazer por natural e explicar e querer, não vamos. Deus vai fazer. Se Ele prometeu que ia trazer vida aquele povo, aquela nação, né, aquele vale, assim é.
E ponto. E a palavra dele diz isso para cada um de vocês essa noite. Se ele não quer que ninguém seja seco, que ninguém viva uma vida amaldiçoada, uma vida de transtorno, seja em que área for. Então, não interessa as circunstâncias. Né? Como eu falei, não interessa quem você é. Confie apenas. Não olha a caminhada. Olha o resultado. Se ele disse, acabou. Confia. Né? É curioso que há um versículo que fala sobre isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, vírgula, confia nele, vírgula, e tudo fará. Ou seja, uma frase com 3 partes. É verdade. Primeiro, eu tenho que entregar, confiar. É verdade. Senhor. Entregar tudo, Senhor, olha, tu sabes desta situação. É? Senhor, poderei eu fazer viver estes ossos? E ele diz o quê? Sim. Ou seja, ele devolve a resposta. Sim. Eu creio. Certo? E depois, quando o Senhor diz, então profetiza, na segunda parte, confia no Senhor, ele podia assim, mas é verdade. Pronto. Mas lá atrás é como aquelas pessoas que costumam sempre dizer, eu vou ficar bem se Deus quiser. Mas dizem o se Deus quiser com uma convicção que é... Será que Deus quer mesmo? Será? Mas eu vou viver igual, eu nasci para sofrer, eu nasci para viver a desgraça, já os meus pais eram assim, já os meus avós eram assim. Sai disso. É verdade. Não é o que... Os meus pais viveram uma história. O meu pai ainda é do tempo que se dividia uma sardinha em 3 e um ficava com a cabeça, outro ficava com o meiozinho e outro ficava com o rabo. Mas ele disse, filho, mas eu vou fazer tudo para que tu não vivas essa parte. Amém. Ok? E um bom pai faz com que realmente o filho possa aprender com os erros que ele cometeu, que o pai cometeu, que tenha provisão na mesa, que tenha uma educação, que tenha um bom vestuário para se proteger do calor e do frio. Ou seja, um bom pai cuida. É verdade. E quer passar a experiência. Sim. O problema, e eu recordo e falo contra mim também, é quando o pai lá estava, filho, não faças isso porque eu já fiz isso e não deu certo. E assim, pai, estás um pouco. Contigo. Isso foi contigo. Agora os tempos estão diferentes. Outros tempos, agora nada já a existe ver. Internet. Sabes que existe internet, pai? E a internet diz que assim é possível. Se eu comprar um produto, aquilo vai multiplicar e vai fazer um investimento de... É verdade. Pois mas a internet parece que tem mais coisas negativas. Pois nós, seres humanos, temos a facilidade de nos influenciar com coisas tão banais. Sim. Mas isso o que é? Se nós formos falar espiritualmente falando, é a outra história, né? Que quer que nós fiquemos dispersos, É verdade, sim. né? Para o foco real. Porque se a gente voltar aqui à palavra, né? Toda vez que a gente estiver triste, angustiado, ao invés de a gente ver uma notícia, ou não estou dizendo que seja mal a gente ver a notícia, que também a gente não vai ficar uma pessoa nem é nada, não é isto. É saber ver e ouvir as coisas e tirar aquilo que é bom e o que não é, não te influenciar. Não te contaminar. E tu vins para a palavra e confirmar se aquilo está de acordo com o que Deus está a falar ou não. Se não tiver, deita fora que é lixo, não presta, é morte. Entende? E é interessante que o pastor Bruno falou isso, que nós vamos para o versículo 4, que diz, profetiza. Então assim, a nossa boca, ao falar, ela pode trazer vida ou pode trazer morte. Mesmo. Não é? Pode falar uma coisa ou outra. Você não precisa ser um profeta como Ezequiel. O seu falar, né? O seu falar como pessoa normal traz bênção ou maldição. Você pode amaldiçoar a si próprio, você pode amaldiçoar a sua família, você pode amaldiçoar o seu emprego, reclamando, murmurando do seu patrão, do seu salário, você pode amaldiçoar. Mesmo. Né? E o que ele disse aqui? Para que traga vida. O Ezequiel profetiza, traz vida. E trazer vida é o quê? É falar palavras boas. Sim. Né? Você não vale nada, você não serve para nada, você está assim, vai morrer assim. Está repreendido isso em nome de Jesus. E aliás ele te diz, ossos secos, ouvi a palavra de... Ou seja, Sim. ele passa a bola... Sim, para Deus. Olha, se Deus falou que vocês vão viver, eu creio e eu sou boca de profeta para as vossas vidas. Não é? É, certo? amém. Então a gente tem que confessar o quê?
acima de tudo, a palavra. Sim, a palavra. Mas como é que a gente vai confessar a palavra se a gente não conhece a palavra? Pois, por isso que nós estamos aqui, né, pastor Nuno? Exatamente, sim. Glória a Pelos Deus. seus pisaduras já fui sarado. Ok, mas eu tenho que entender, tenho que saber que aquilo está na palavra e tenho que entender como é que aquilo funciona. Sim, é verdade. Isso como é que é? Através da intimidade com Deus. É verdade. Certo? Muito bem. E Deus vai E falando. então temos que profetizar as coisas boas. Profetizar, ou seja, falar as coisas boas, certo? É verdade. Tudo está errado, mas vai dar certo. Amém. E lutar por isso. Sim, E sim. confiar É no trazer Senhor. existência aquelas coisas que a gente ainda não viu, mas pela fé Amém. em Deus a gente sabe que Ele vai dar vitória. Amém. Deus nunca, nunca, preste atenção, vocês estão em casa, nunca vai dar nada mal para nenhum de seus filhos. Nunca. Deus só derrama maravilhas, bênçãos sobre nós. Algumas vezes Ele faz algumas correções, sim, mesmo assim, né? É para exortação, para crescimento, é por amor, nada para o mal. E às vezes pelo Então, livramento. não venhas, nós estamos aqui hoje para tirar essa concepção de Deus me abandonou, porque Deus fez isso comigo. Deus não fez. Quem fez, quem deu legalidade, somos nós mesmos. Se algo está errado na nossa vida, nós temos que buscar em Deus a direção para que Ele possa nos ensinar a corrigir. E Ele vai. Ele vai. É para isso que Ele criou todas as coisas e nos criou a imagem e semelhança dele. E sinto neste momento dizer-te que realmente muitas das vezes aquilo que tu achas que hoje é uma aflição, uma tribulação, na verdade pode ser um livramento. Poderíamos estar aqui horas e horas a falar de coisas que aconteceram na minha vida, na vida da minha família, na sua vida certamente, de coisas que no início parecia um caos e que depois lá à frente nós vamos ver que foi o livramento. Sim, sim. Infelizmente, na situação das torres lá dos Estados Unidos, muitos morreram. Pronto, infelizmente houve essa situação. Sim. Mas quantos testemunhos de pessoas que estavam em oração e que se atrasaram mais um minuto ou dois na sua oração e que quando correram o autocarro já estava a abalar e depois começaram a pensar que era o inimigo que já estava tudo outra vez na oração contra o inimigo, e foi livramento. É verdade. Porque se eles apanhassem aquele autocarro, tinham chegado a horas ao trabalho e hoje não estariam cá para contar a história. É verdade. Nós não conhecemos muitas das coisas e nunca vamos conhecer. Nunca vamos ter resposta a 100% de todas as coisas que acontecem. Esquece. Isso é perder tempo. Como eu digo, é gastar combustível, né, físico e até mesmo espiritual, porque se Deus também não quiser revelar algumas coisas para nós, Ele não vai revelar, porque Ele sabe que de repente nós não somos capazes de entender. Então, aprenda a descansar no Senhor, entrega seu caminho, se deleita. Mas tá tudo um caos, tá vendo a situação? Tô vendo, como estava vendo aqui, dos ossos, do vale dos ossos sequíssimos. É verdade. Tá tudo seco hoje, tá? Mas Deus disse o quê? Não é como Deus vê. Profetiza que eu vou trazer vida no meio dessa sequidão. E é hoje, é o que nós estamos passando hoje. Não estamos vendo esqueletos, né? Não estamos tendo essa visão que Ezequiel todo, mas trazendo para os dias de hoje, nós também estamos passando por uma sequidão. É verdade. Né? Sim. E a gente vai fazer o quê? Confiar no Senhor, porque só Ele vai poder fazer o sobrenatural porque Ele acontecer. Conhece tudo. Uma criança, ela quer o quê? Só quer guloseimas, só quer doce. Por elas é dia e noite. Mas nós que somos mais adultos, já passamos por aquela fase e sabemos que aquilo não é bom para elas, porque há as diabetes, há outras coisas. Sim. O açúcar em demasia, também ficam requietas, depois não vão dormir e outras coisas. Ou seja, as crianças não sabem porque é que a gente diz que não. Pois. Mas é livramento para elas. Sim. É o cuidar da saúde, é cuidar dessa situação. Por outro lado, as crianças também não sabem porque é que têm que ir à escola. Pois é. E nós temos que os obrigar a ir à escola. Sim, Porque é para lhes dar educação, para eles terem conhecimento, para poderem crescer. Então, temos que confiar no Senhor que sabe todas as coisas. Amém, é verdade. Então, posso? Claro que sim. Eu enfoquei também um pouco o versículo 7, porque eu achei tremendo quando ele fala que ele profetizou segundo for ordenado por quem? Por Deus. Deus, sim. E houve um ruído.
um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. E o mais interessante de se ajuntar é que ele coloca cada osso a seu osso. Então a gente está falando de um vale. Um vale, né? Pronto, eu fui pesquisar, que eu estudei isso muitos anos atrás. É uma extensão territorial que pode ter assim alguns quilômetros quadrados, mas pode ter centenas e milhares de quilômetros quadrados. Pode ser muito grande. Aqui não diz que tamanho do vale que era, mas pequeno não era, porque tem quilômetros. Tinha muita gente. Então, é um lugar que eu pensei, Senhor, mas um vale não é seco, porque é um lugar baixo, né? Rodeado por montanhas e colinas. E foi tremendo que quando eu comecei a estudar isso, o Espírito falou para mim, tá vendo? Essas colinas altas que cercam esse vale sou eu. Você é aquele vale. Benção. E eu derramo sobre você o meu manancial de água viva para que você dê fruto, para que você seja sempre muito verdejante. Bom. Quando Deus sai, né? O que entrou nesse vale? Trevas. Um vale denso, um vale escuro, um vale que onde não havia luz, não havia, né? Deus passou a ver trevas e morte, porque não tem luz, não nasce nada. E é interessante que pela extensão, como a gente já viu falar, e com o tempo, né? Com o clima, os ossos devem ter se espalhado por todos os lados. Mas olha como é que Deus conhece o nosso DNA. Como é que Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece o mais profundo do nosso ser. Que quando aquele homem falou o que Deus mandou ele falar, né? Cada osso foi se juntar ao seu osso, independente de onde ele estava. Formou-se como um puzzle. Não adianta você num puzzle querer botar uma peça de um lugar no outro que tu vai ficar ali, né? Não é puzzle que diz aqui? Lá no Brasil fala quebra-cabeça. É o puzzle. Que aquilo não vai surgir efeito. Vai ficar, não vai apertar ali, mas não vai dar. Entende? Então Deus não botou um osso de um esqueleto com o osso do outro. Não. Ele juntou cada osso ao seu osso. E eu fiquei assim, Senhor, se tu é capaz, né, de juntar cada osso seco, sequíssimo, ao seu próprio osso, o que você não pode fazer por nós? O Senhor não pode fazer por você que está aí em casa hoje, meu amado? Isso é muito sério, é muito forte, sabe? Se entrega. Abre o seu coração ao Senhor. Não resista mais, porque Ele está dizendo, eu estou reestruturando todas as áreas desse corpo, porque Ele vai dar vida a esse corpo, que era um esqueleto. Isso. E Ele pode dar vida também para você. Amém? Amém. Tremendo. Tremenda ministração e realmente é uma boa revelação sobre este versículo. Amém. No meio de milhares... É verdade. Ou milhões de ossos, sabe Deus quantos lá estariam. Ele conseguiu ir buscar cada um, primeiro restaurar esse pedaço de osso e depois trazer e juntar e fazer novamente o esqueleto. Tremendo. É verdade. Porque Ele nos conhece. Muito bem. É verdade. A gente ainda tem algum tempo? 5 minutos? 5 minutos, sim. Pronto. Então é assim, diante disto, eu quero só deixar finalizar com que os outros versículos, eu juntei tudo, né? Que é o 8, 9, 10 e o 11. Muito bem. Né? Que nós temos que nos afastar do pecado e da iniquidade que nos leva a esse estado de ossos secos. Porque eu costumo dizer, né? Como nós falamos, quando Deus sai... Deus não sai, desculpa. Quando nós saímos, né, da cobertura espiritual de Deus, nós começamos a secar.
nosso espírito, né, começa a não ter mais brilho, não começa a ter mais luz, não começa a não ter mais alegria e, obviamente, isso somatiza no nosso corpo físico. Então é assim, é um processo seco, sequíssimo, porque nós secamos fisicamente, reflexo de Deus não está mais em nós, porque o Espírito dele é que nos dá vida, como nós falamos, é um manancial que está sempre a derramar, que diante do caos a gente está sempre alegre, feliz, né? E quando a gente começa a somatizar isso no nosso corpo físico, muitas das vezes nós ficamos doentes. Ah, mas vocês não ficam doentes? Ficamos. Ah, mas vocês não morrem? Morremos. Mas a doença e a morte é para a glória do Senhor. E nós sabemos, mesmo diante da morte, para onde nós vamos, né? Nós vamos para o céu, com certeza. O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro sabe que vai estar com o Senhor Jesus, num lugar lindo e maravilhoso. Então, por que eu estou falando isso? Para que nós venhamos buscar, né, a presença do Senhor em nossas vidas, para Ele começar a restaurar isso que está seco, sequíssimos. Por quê? Porque se a gente começa a ficar doente, a gente morre. Então, por isso, ossos secos, sequíssimo. Fala de algo espiritual e algo natural. Muito bem. Né? Porque o inimigo começa assim, aos bocadinhos, vai minando, vai minando, vai minando, vai minando, e até o ponto, né, de nós sucumbirmos e pronto. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. E uma reflexão, que essa não é minha, nem foi revelação, mas eu achei tão bonito. Então, eu trouxe, né, para vocês, que eu vou ler, porque essa eu não consegui de maneira nenhuma colocar na minha mente. Eu sou sincera, eu também sou, né, filha de Deus, tenho minhas limitações. Tremendo. Né? Que Deus fala assim, não sei quem escreveu, a palavra de Deus é remédio que cura qualquer dor. O que Deus escreve, ninguém apaga. O que Deus faz, ninguém desfaz. O que Deus abre, ninguém fecha. O que Deus levanta, ninguém derruba. O que Deus tem para nós, ninguém pode roubar. Amém? É essa pequena reflexão que eu tenho para cada um de vocês essa noite. Espero que vocês tenham sido muito abençoados em nome de Jesus. E não esqueça que Deus vos ama muito, Jesus ama muito vocês. Ele nos deixou nesta terra o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar. E qualquer coisa, nós também estamos aqui, né? Porque, como Ezequiel, Deus levanta muitos Ezequiéis, né, na Igreja Cristã do Renovo, para abençoar a vida de vocês aí em casa. Que Deus vos abençoe e tenha um resto de semana de muita paz e prosperidade em nome de Jesus. Amém. Gostaria, antes de concluirmos, fazer uma oração. Amém. Glória a Deus. Casa, sim. Muito bem. Realmente, se hoje esta palavra ficou no teu coração e está na tua mente, medita na mesma. Aqui, como a irmã Jurema foi usada certamente pelo Espírito Santo para nos trazer esta mensagem, que o Espírito Santo possa colocar também no teu coração a certeza de cada frase que ouviste aqui nesta noite, porque realmente Ele está na varanda, o Senhor está sempre à procura do dia em que tu verdadeiramente possas voltar à casa do Pai, porque Ele quer te abraçar, Ele quer estar contigo e quer te mostrar que realmente o que vives hoje não é o que Ele projetou para amanhã. E por isso que, para além da restauração, para além do cuidado da tua alma que Ele quer fazer, que o Espírito Santo possa trazer vida e vida com abundância à tua vida. E assim é a minha oração nesta noite. Por isso vamos orar. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te sou grato porque tudo aquilo que ouvimos aqui vem de Ti, e porque sei que cada um das pessoas que estão a ouvir necessitam da Tua presença nas suas vidas. Por isso, a todos aqueles que
te reconhecem, que verdadeiramente necessitam de ter mais intimidade contigo, que todos aqueles que te reconhecem como Jesus Cristo sendo o Senhor e Salvador das suas vidas, que todos aqueles que realmente ainda têm alguma dúvida e que tu irás confirmar ainda hoje ou no resto da semana. Sei que, Senhor Pai, todos nós temos sempre a necessidade de estar junto de Ti. E por isso aquilo que ouvimos nesta noite, Senhor Pai, é que não queremos mais viver como uma falsa ou numa falsa aparência. Queremos viver o que Tu escreveste e projetaste e planeaste para cada um de nós. Por isso, Pai, que possas abençoar as suas vidas, que possas cuidar das suas famílias, que a situação dos trabalhos possam também ser controlados por Ti e que possas abrir as portas a todos aqueles que estão desempregados, que possas enxugar as lágrimas de todos aqueles que estão a chorar, que possas confortar o coração de todos aqueles que receberam um relatório médico de que está difícil e que possivelmente vão morrer, mas não é a Tua verdade, não é a Tua palavra, não é certamente Deus o Teu desejo. Por isso, Pai, nesta noite, como o Teu profeta, Senhor, quero dizer que estes ossos se ajuntem agora em nome do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo venha sobre as suas vidas para trazer vida e vida com abundância. Obrigado, Senhor Pai, pelo Teu livramento, obrigado pelo Espírito Santo que está a cuidar de todos nós e obrigado, Jesus Cristo, porque és o reflexo de um amor incondicional, pois vieste para morrer na cruz, para nos resgatar e salvar a todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Nossa, tem uma Amém. presença tão agradável Tremenda, aqui. né? Sim. A gente vai ficar aqui Ui. mais um pouco. Vamos nos despedir, mas vamos ficar aqui Vai mais um ficar pouquinho. ainda mais um pouco, está tremendo aqui. Amado, que realmente possas usar os canais das redes, Facebook, YouTube. Amém. Tens os telefones ao teu dispor para podermos falar telefonicamente. Melhor é sexta-feira, 21 horas, estás aqui connosco. Sim. Ou domingo, 10 horas, vires aqui também celebrar este Deus que é tremendo e que nos dá tantas coisas para contar maravilhosas. Amém. Como nós sempre terminamos, sim, é possível viver feliz. Sim. Até à próxima. Até a próxima. Deus.